Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, peixes, águas cristalinas, uma pecuária exuberante, agricultura, um paraíso ecológico sem precedentes. Uma região riquíssima em fauna e flora, que merece ser conhecida de perto e também merece muita atenção. Um lugar onde a gente sabe e conhece a importância do equilíbrio ecológico, como o Pantanal Mato Grossense. Vamos lá? Um giro, uma viagem. Mato Grosso. Nação de todos os santos, país de todos os povos, a força da terra é que nos uniu. Contrastes desencontrados, paisagens, sonhos e fatos revelam retratos do Brasil. É rapadura, farinha e feijão, se a vida é dura, segura, peão. É o cruzeiro no céu brasileiro que ilumina o nosso chão. O vento canta na boca do rio, as águas brincam na beira do mar. Ser brasileiro é mais que um desafio, é uma questão. Ao longo destes 500 anos, os índios mudaram muito como nós mudamos. É interessante lembrar que estas nações já estavam todas por aqui na época do descobrimento. A população estimada do Brasil era de 6 milhões de índios. A exploração do interior do país, levada a cabo desde os primeiros tempos coloniais pelos bandeirantes, assume no século XX um outro caráter, marcado agora não mais pela busca de riquezas e apresamento de indígenas, mas pela tentativa de contatá-los, preparando-os para o encontro com o homem branco. A primeira vez, eu ficava com medo. Pensei que era uma pessoa estranha, pensei que era igual um bicho, né? Como o branco também acha da gente, né? Uma criancinha, né? Então a gente ficava com medo de uma branca, né? Um branco, né? Então pensei que eles iam pegar a gente, comer a gente, tudo isso, né? Até um pensamento mal isso, né? Foram pioneiras as expedições promovidas por Cândido Rondon no início desse século. Sua atuação começou ao participar da instalação de linhas telegráficas entre Goiás e Mato Grosso, quando então encontrou índios hostis ou escravizados por fazendeiros. Em decorrência, comanda a criação do Serviço de Proteção ao Índio. Assim, o índio não seria mais encarado como um ser passível de escravização ou aniquilamento. Estamos aproveitando o tema do momento, que estamos chegando ao século XXI, quando todos os estudos e as ciências estão voltadas para os extraterrestres, né? A conquista de novos planetas. Nós fizemos aqui também uma espécie de chamação de atenção para Barra do Garça, para que ela entre na mídia nacional através dos Discoportos, porque aqui tem aparecido visões de extraterrestres, a procura naturalmente da Serra do Roncador, que é uma serra misteriosa, segundo as lendas que constam nos nossos anais, e também Barra do Garça tem sido a pioneira de curiosos que vêm aqui à procura de mistérios, não só da Serra do Roncador, mas também de outras coisas místicas que tem aqui pela região.
1719 a 1730, bandeirantes paulistas consolidam o caminho para o centro-oeste em expedições de comércio com as regiões auríferas, as monções. As monções partiam de Porto Feliz, em São Paulo, navegavam o Tietê, Paraná, Pardo, Anhanduí-Iguaçu, percorriam o Varredouro de Camapuã por terra, e então os rios São Lourenço e Cuiabá. Só de ida eram 7 meses de viagem. O ouro não durou nem 30 anos, mas foi o suficiente para nascerem 2 centros de povoação e fiscalização, rivais em poderio: Vila Bela, a primeira capital, e Cuiabá, a definitiva. A força e a fragilidade da natureza, que engoliu a transpantaneira, sucumbe ao mercúrio dos garimpos ilegais, como o de Poconé. É vestido dessa fantasia, dessa roupa colorida, por ser um forte folclore da Espanha, que é uma coisa colorida dos índios, que eles queriam brilhar, mostrar a beleza da dança. São danças que vêm já de quase 2 séculos de existência em Poconé e vem passando de geração em geração, de filho, do pai para filho, do pai para o filho e para o neto. Então é uma cultura que vem de geração em geração. E isso, para nós, é a maior riqueza, é o maior privilégio que a gente tem de tentar, e até hoje, conservar esse folclore. O Pantanal Mato-Grossense, com 210 mil quilômetros quadrados, é a maior planície alagada do mundo. O regime das cheias determina o ritmo de vida no Pantanal. Cerca de 650 espécies de aves, 264 de peixes, 80 de mamíferos e 50 répteis estão espalhados entre lagoas, rios e áreas alagadiças. Práticas agrícolas incompatíveis estão desmatando as cabeceiras dos rios, diminuindo a vazão de águas e contaminando-as com agrotóxicos. A construção da hidrovia Paraguai-Paraná, a caça, o garimpo e o turismo desenfreado vem acelerando ainda mais esse processo. Pantanino, em geral, é uma pessoa séria, uma pessoa séria que eu digo no trato, pessoa que, no fio do bigode, né, como antigamente. Aqui a gente vive antigamente. Viver o Pantanal é quase como você voltar ao passado sem precisar entrar numa máquina do tempo. Lembro uma história de um músico que toca comigo, lá do Rio Grande do Sul, falando que ele viu passar um avião. Ele estava andando numa charretinha, menina, viu passar o avião e falou, mas que maravilha, eu queria estar naquele avião viajando. Sonhou com aquele avião.
Depois de uns 40 anos, ele passou em cima da cidadezinha dele de novo, assim, num jato. Aí olhou para baixo, lá viu uma carretinha, falou, mas como eu queria estar naquela carretinha uma hora dessa. Então você só pode sentir isso depois que você sai e voa por aí, para dar valor nas coisas que você tem perto, né? Às vezes que está muito fácil, a gente não dá muito valor. As pessoas contam uma com as outras, tem pouca gente aqui, então aqui, você dá valor à amizade, ao companheirismo. Então as pequenas coisas que ficaram para trás aqui são muito importantes. A solidariedade entre os viajantes, qualquer pessoa que chega aqui, você não vai mandar o cara embora, então você dá desabrigo, você convida para comer. Essa é a hospitalidade pantaneira tão famosa. Esse é um lugar que eu conheço desde pequeno e sempre sonhei em viver por aqui, assim, poder passar para os meus filhos aquilo que eu tive aqui na fazenda de um amigo do meu pai, aqui no Rancho Grande, pertinho daqui. Então acho que tudo na vida da gente um pouco é sonho, você sonhar. O sonho é que é o combustível, o sonho é que atiça. O habitante do Pantanal, ele veio, todinho o Pantanal foi colonizado pelo norte. Ele veio lá de Mato Grosso, de Cuiabá, do Mimoso, daquelas pequenas cidades que com o final do ciclo do ouro, eles entraram em dificuldades financeiras, inclusive o meu avô, e eram proprietários de terras, de pequenas fazendas lá, e ouviram falar numa área muito boa para criatório de gado, então todos começaram a descer o Rio Paraguai e a colonizar o Pantanal. O índio sempre quer viver tranquilo, não se incomoda com nada, quer caçar, pescar e ficar. Você não pensa em riqueza. E agora não tem essa vida mais. Dança tem, né? Dança ainda permanece, essa dança de guerra, né? Isso aí diz que os velhos já deixou essa dança para nós, é a conquista dessas terrinhas que ficou, e eles, então ficou essa dança, mais ou menos, é a vitória da luta deles que sobraram aqui, né? No fim do século XVIII, o melhor caminho para o Mato Grosso já é pela Bacia do Prata, até Porto de Corumbá. É justamente daí que vem a maior ameaça ao paraíso ecológico do Pantanal, a hidrovia Paraná-Paraguai.
3.000 quilômetros navegáveis para o escoamento da produção agrícola até o porto do Rio da Prata. A interferência no escoamento natural das águas, no entanto, pode trazer prejuízos ecológicos incalculáveis ao Pantanal. Eu acho que, na minha opinião, a coisa mais importante é o meio ambiente. Que todo mundo fala muito, mas ninguém sabe bem o que é. Então, é o meio em que os bichos vivem, que as coisas vivem, que as coisas podem se multiplicar. E isso que está sendo extinto no país, ninguém nota. Todo mundo proíbe, prende pescador, prende caçador, faz essa coisa toda, mas não resolve o grande problema que é a condição do bicho existir. Então, se você extirpa o mato, suja o rio, assoreia o rio, não tem condições de existir vida. Todas as maravilhas de Bonito ficam nas grandes fazendas particulares, que têm procurado criar uma estrutura moderna de ecoturismo. O Cerrado é o segundo maior domínio vegetal do Brasil, cobrindo 25% do território nacional. O número de espécies vegetais ali encontradas é admirável, cerca de 2.500. São muricis, pequizeiros e ipês, entre outras tantas de uso medicinal. No verão, a ocorrência das chuvas torna a paisagem verdejante. Situação oposta ao inverno, quando a vegetação fica esturricada e seca, facilitando as queimadas, na maioria das vezes, ocasionadas pelo homem. Ele tem muita fazenda, vende ele não vende, renda ele não arrenda, dado ele não dá, vai engordar o couro. Nação de todos os santos, país de todos os povos,
a força da terra é que nos une. Contrastes desencontrados, paisagens, sonhos e fatos revelam retratos do Brasil. É rapadura, farinha e feijão, se a vida é dura, segura peão. É o cruzeiro no céu brasileiro que ilumina o nosso chão. Vamos começar esse passeio pela cidade imperial. Vamos começar por Petrópolis, exatamente. De lá a gente vai para Cabo Frio e Búzios. Em direção ao sul do país, a gente vai esbarrar então de frente com Niterói. E do outro lado, o que a gente tem? O Rio de Janeiro. Direto então para Ubatuba, São Sebastião e finalmente as cidades da Baixada Santista, litoral paulista. Vamos dar esse giro? Da capital imperial, Petrópolis, até a Baixada Santista. Vamos lá. Nação de todos os santos, país de todos os povos, a força da terra é que nos uniu. Contrastes desencontrados, paisagens, sonhos e fatos. É hora de viajar no tempo. A cidade imperial construída por Dom Pedro II no século passado. Se existe um lugar no Brasil onde é possível se sentir em plena monarquia, é Petrópolis. Afinal, nessa cidade de menos de 300 mil habitantes, moram 4 príncipes e uma princesa. Dom Pedro II estava aqui no dia 15 de novembro de 1889, quando soube que a República havia sido proclamada. Ele foi andando até o Palácio Imperial, onde, após conversar com a imperatriz, partiram para o exílio. A cidade manteve seu esplendor mesmo depois da queda da monarquia. O Palácio Quitandinha, por exemplo, construído na década de 40, era um luxuoso cassino. Muita gente famosa morou em Petrópolis. Rui Barbosa, o patrono da República, e Santos Dumont, o brasileiro que inventou o avião. Em maio de 1504, Américo Vespúcio chega a Cabo Frio, onde permanece por 4 meses, aguardando seu companheiro de expedição, Gonçalo Coelho. Instala uma feitoria e faz uma pequena incursão ao território, enquanto seus navios são carregados de pau-brasil. Durante 10 anos, várias pessoas trabalharam na construção deste conjunto. Dentre eles, a mão de obra indígena e escrava. Os escravos eram provenientes das fazendas da região de Cabo Frio. Búzios, pequena vila de pescadores, transformada em grande ponto turístico nos anos 60. Você pedia uma xícara de açúcar, você pedia um dente de alho emprestado, aquele tempo bom, né?
as pessoas eram amáveis e tudo. Você passava numa casa, alguém te oferecia um cafezinho. Hoje em dia ninguém oferece café, né? Querem vender o café, né? Ninguém oferece mais nada. Mas ainda tem muita gente daquele tempo que é muita gente boa ainda por aqui. Muita poesia, muito carisma. Você chegava aqui e ficava meio fora do ar. Era com uma dádiva, né? Você chegava aqui, era uma dádiva, era uma coisa especial. Você ficava assim, uns tempos sem trabalhar, só vendo a paisagem, aquelas montanhas lá, o sol dormindo com a neblina todo dia de manhã, acordando tarde, né? Os pescadores saindo cedo, uma coisa assim, muito especial, todo mundo se conhecia. Em 1573, por sua ajuda na destruição da França Antártica, o cacique Araribóia recebeu como prêmio a sesmaria que daria origem à cidade de Niterói. Antiga capital do estado, sua ligação com a cidade do Rio de Janeiro é tão grande que na década de 70 construíram aqui a maior ponte do Brasil, a Rio-Niterói. Os portugueses que chegaram aqui em janeiro de 1502 acreditavam que essa baía imensa seria a desembocadura de um rio. Quando foi fundada em 1567 por Estácio de Sá, a pequena vila conservou o nome de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Hoje é a segunda maior cidade do Brasil. Diante das inúmeras incursões de franceses e holandeses, cobiçosos com o pau-brasil e do não povoamento da terra, Portugal passa a temer perdê-la. Então o rei Dom João III decidiu iniciar realmente a colonização do Brasil. Seu objetivo era extrair dessa colônia, através da agricultura, os lucros que não conseguia obter com o comércio das Índias. Estrategicamente bem situada, defendida por uma costa bem desenhada, a cidade acabou por tornar-se um porto importante. Em 1763, o Marquês de Pombal promoveu novamente a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Daqui, os portugueses puderam controlar melhor o ouro e as pedras preciosas que vinham de Minas Gerais e se organizarem mais para as disputas territoriais do Sul. Com a chegada da família real portuguesa em 1808 e a consequente elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves, o Rio de Janeiro tornou-se uma verdadeira metrópole, centro político e cultural da ex-colônia e de todo o Império Português. A transferência de mais de 10.000 pessoas, entre nobres e comerciantes que acompanharam a corte, ativou culturalmente a cidade. Em relação à história da cidade do Rio de Janeiro, o prédio foi muito importante porque a presença da família real e depois dos dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II, incentivou o crescimento da cidade nessa direção. E quando Dom João VI chegou aqui, essa área era uma área francamente rural. Não haviam quase casas aqui, inclusive os acessos eram muito difíceis. Então a cidade foi crescendo nessa direção em função de estar perto da residência imperial. Essa é a galeota que pertenceu a Dom João VI. Não é uma réplica, não. É ela mesma. A galeota do Império, do tempo do Império. Ela tem 11 remos de cada lado e uma cabine ricamente decorada com o brasão do Império. E olha para os detalhes. Isso aqui é maravilhoso. Olha só. O baile fiscal,
uma festa que existe como se fosse um marco do final do Império. A pedra fundamental foi lançada em 1881, começou-se a construção. E ele justifica o gótico aqui como sendo uma maneira de você avistar esse prédio à distância, que ele é totalmente vertical. Você da entrada da baía, de barcos, a vela, ele se destacaria. A ilha fiscal, ela tem uma empatia muito grande, as pessoas têm até um certo romantismo em relação a ela, mas em termos de história mesmo, o grande acontecimento foi o baile. Enfim, é uma grande festividade do Império. E, ironicamente, ele termina no período 15 de novembro. Né? Uma festa da nobreza, uma semana antes da proclamação da República. Depois da independência e da partida da família real de volta a Portugal, o Rio de Janeiro já era uma cidade com vocação para ser grande. A população mais rica consumia produtos importados e tinha hábitos tipicamente europeus. Eram tempos estranhos. As praias, por exemplo, eram fechadas e ninguém parecia se importar com isso. Tomar banho de mar naquela época só se receitado pelo médico. A Floresta da Tijuca, uma das maiores áreas verdes urbanas do mundo, faz parte do que resta da Mata Atlântica, dos seus 1.100.000 quilômetros quadrados originais. Restam entre 5% e 8% apenas, conservados em parques e reservas florestais, como a Floresta da Tijuca. Carnaval e Rio de Janeiro. É quase impossível separar. O Carnaval é a maior festa popular do Brasil. O Carnaval nasceu do entrudo, uma festa de rua portuguesa, que no Brasil era praticado pelos escravos e população pobre. Carnaval é tão profissional por aqui que mal acaba um desfile, já começam os preparativos para o ano seguinte. Não, porta-bandeira eu nunca fui. Só dancei uma vez em terreiro, que a porta-bandeira demorou a chegar, o Baliza era meu sobrinho, aí ele disse, vamos tia, vamos que eu vou empurrando a senhora. Pô, aí eu dancei um bocadinho aí no terreiro. Como os ricos também queriam cair na folia, mas sem se misturar, trouxeram o Carnaval europeu. E o resultado foi, em 1854, o primeiro desfile de carnaval do Rio. O carnaval, fundamentalmente, é mais do que um espetáculo plástico. Eu acho que ele pode ser considerado um ritual. Na realidade, naquele momento onde as pessoas saem para dançar, as pessoas saem para cantar, é como se você, a cada escola que passasse, tivesse uma mensagem para dar, tivesse uma mensagem para colocar. E ao final daquele jogo, daquele oráculo e daquele jogo de pedras, você, na verdade, acaba tirando um resultado. Seguindo para o litoral sul, vamos encontrar Angra dos Reis, cidade que tem fascinado gente desde os tempos dos piratas. Do porto de Angra já partiram escravos, ouro, açúcar e café. Hoje, quem sai daqui busca principalmente o prazer dessas águas.
são 365 ilhas, uma para cada dia do ano. As águas são calmas e mornas, parecendo uma lagoa. Em 1972, iniciou-se no município de Angra dos Reis a construção da primeira usina nuclear brasileira. Depois de 20 anos de obras, as usinas de Angra ainda são alvo de controvérsias. Inúmeras críticas ainda persistem, como os riscos de acidentes, de contaminação radioativa, o destino do lixo atômico. No século XVIII, Paraty serviu como ponto de escoamento do ouro vindo de Minas Gerais. Isso acabou por promover o desenvolvimento da cidade, hoje um importante patrimônio histórico. Aí chegou a perguntar onde que mora o Ditim Cirandeiro. Aí que sou eu, entendeu? Então eu tenho dois apelidos, Ditim Cirandeiro e Ditim Canoeiro. Através de fazer canoa e através de tocar música de folclore. Inclusive hoje nós estamos participando aqui, da ladainha de São José Operário. Nós estamos fazendo a folia. Não só canoa que eu faço vários tipos de serviço, né? Tem pessoas que precisam aí de fazer uma janela, uma porta, tá entendendo? Um banco, uma cadeira, reforma também, imóvel, tá entendendo? Mas o meu trabalho mesmo é fazer canoa. Muita gente procurando para pescar, porque realmente essa pescaria de caiçara, tá entendendo? O caiçara que mora na beira da praia, o objeto para ele pescar, o veículo dele é a canoa. É o transporte dele, entendeu? É canoa. Para pescar canoa remo. Canoa remo não existe, não é motorizada, né? Então é canoa, rede ou remo. Pescar. Ele vai em qualquer lugar remo. século XIX, as plantações de café estenderam-se pelo Vale do Paraíba a partir da porção ocidental da província do Rio de Janeiro. Por volta de 1850, a economia cafeeira da região chegou ao auge. Na área paulista, destacavam-se Areias e Bananal. No entanto, os últimos 20 anos do Império marcariam o início da crise na cafeicultura do Vale do Paraíba. Para aqueles que possuíam grande capital em escravos, o impacto causado pela abolição foi desastroso. Após a passagem do café, os centros produtores do Vale Paulista se transformaram em cidades mortas, assim denominadas e descritas pelo escritor Monteiro Lobato. Quem também saiu de Ubatuba com uma boa história para contar foi o padre José de Anchieta, que cerca de 50 anos após o descobrimento, escreveu nas areias da praia de Iperoígue os 4.100 versos de seu poema mais famoso, em homenagem à Virgem Maria. Ilha Bela também já foi esconderijo de piratas. O apelido do lugar é Triângulo das Bermudas, por causa dos mais de 50 navios que naufragaram. Há 400 anos, saiu daqui Estácio de Sá
para conquistar o Rio de Janeiro das mãos dos franceses. No início do século, em Bertioga se produzia toda a eletricidade para o Porto de Santos. A questão do porto acabou por definir uma série de outras circunstâncias, né? Em função do porto e através do porto o comércio exterior e por conta disso a instalação de famílias importantes, de famílias que participavam decisivamente da administração não só da cidade como do próprio país, acabaram se estabelecendo aqui. O José Bonifácio foi o sujeito que achou importante o país ter uma marinha. Então a Marinha do Brasil foi criada a partir da ideia de um sujeito que morava aqui do lado. Não foi importante ter uma marinha? Não foi importante se separar de Portugal? Então, essa pessoa que teve essas ideias morava aqui, frequentou um colégio aqui em frente, está enterrado logo ali. Eu acho que esse tipo de reflexão, esse tipo de reflexão que a gente tem que tentar passar para as nossas crianças, para eles perceberem que eles são pessoas potencialmente muito importantes e o futuro de um país inteiro pode estar andando aí na cabeça de um moleque que hoje tem 6 ou 7 anos, que vai para a escola e que assiste televisão e que não tem a menor noção disso. A Baixada Santista passou a ser colonizada no século XVI, com a criação da Capitania de São Vicente. Em virtude das precárias condições sanitárias, a região ficou estagnada por quase 3 séculos. Foi só com a expansão da lavoura cafeeira, no final do século XIX, que Santos tornou-se um importante porto, hoje o principal do país. Nos anos 50 e 60, atraídos pelas praias, veranistas de todo o estado provocam um enorme desenvolvimento imobiliário, ampliando a construção de casas e edifícios por toda a orla. Nação de todos os santos, país de todos os povos, a força da terra é que nos une. Contrastes desencontrados, paisagens, sonhos e fatos revelam retratos Brasil. É rapadura, farinha e feijão. Se a vida é dura, segura peão. É o cruzeiro no céu brasileiro.